dia pessoal, meninos e meninas. Bom, tô gravando esse vídeo aí para ajudar um pouquinho vocês a conseguirem fazer a unidade 2 do caderno Trilhas de Aprendizagem, que vai falar sobre a crise de 1929, tá? Então eu vou falar um pouquinho, talvez umas 2 ou 3 aulas, não sei ainda, sobre essa crise, ok? Então assim, antes de eu começar a falar da crise, eu vou falar um pouquinho de algo que a gente acabou não terminando de falar, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês se lembram que eu falei que na Primeira Guerra Mundial haviam 2 blocos em luta. Um bloco chamado Tríplice Aliança, composto de Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, e um outro bloco chamado Tríplice Entente, composto de Inglaterra, França e Império Russo. No meio da guerra vai ter algumas mudanças, né? A Itália vai acabar indo para a Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia, por questões internas, que vai ter uma revolução lá, abandona a Tríplice Entente. E em 1917 os Estados Unidos entra e aí, meu irmão, o bicho pega. A Tríplice Entente vai vencer a guerra. França, Inglaterra e Estados Unidos acabam derrotando principalmente a Alemanha. A Alemanha, o Império Alemão, né, acaba sendo mais penalizado ali. Pois bem, fim da Primeira Guerra Mundial, qual que é a situação dos Estados Unidos nesse período aí, nos anos de 1920, né? Logo que acabou a Primeira Guerra Mundial, entre 1919 e 1921, os Estados Unidos teve uma pequena crise econômica por causa de uma elevação de preços. Foi só um ensaio, foi bem breve, foi rápida, tá? Mas essa breve crise que os Estados Unidos teve, ela gerou algumas consequências. Começou a ter muita greve, algumas ideias, principalmente socialistas, começaram a ficar muito fortes nos Estados Unidos, né? Socialistas e anarquistas, tá? Tanto que o Partido Comunista de Chicago foi fundado em 1919, é um partido importante ali no período. E isso, obviamente, essa organização principalmente das classes trabalhadoras, com greves, protestos, começou a gerar o quê? Começou a gerar um temor dos patrões. Não só os patrões começaram a ficar com medo dessa instabilidade que estava havendo nos Estados Unidos, mas também a classe média. A classe média começou a fazer o que nos Estados Unidos? Começou a culpar os imigrantes, os sindicatos, os trabalhadores por aqueles distúrbios que estavam acontecendo, por aquele reboliço todo, tá? E também pela instabilidade econômica. Geralmente você sempre tem que achar um culpado para um momento de crise, é muito comum isso. E aí geralmente o alvo é quem? São os pobres, os imigrantes, as minorias. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1920. Tem até um caso muito marcante, que é o caso de 2 trabalhadores, né? Um caso chamado caso Sacco e Vanzetti, que eram 2 imigrantes italianos, que eram anarquistas, que acabaram sendo acusados de roubo e assassinato. Foram presos, julgados e condenados à pena de morte e executados. Não havia muitas provas, mas foi um caso muito polêmico. Depois acabou sendo visto que eles eram inocentes. Eles foram executados por causa das suas ideias, né? Porque eles eram anarquistas. Só um parênteses, anarquista é aquele que não acredita no Estado, não acredita no capitalismo, tá? Acredita que as relações deviam ser mais sociais, mais comuns, né? Não precisa de um governo, não precisa de patrões controlando as pessoas, tá? Então a gente tem nos Estados Unidos desse período, é um período muito tenso, os anos 1920, né? É uma década de muita intolerância, porque o que acontece? Você pega, por exemplo, em 1921, houve uma lei de restrição da entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Pra vocês verem o nível que achavam que a culpa era do imigrante que estava lá, né? Então, o imigrante para entrar, se ele tivesse assim um passado, protestava,
tinha ficha do Partido Comunista de outro país, a entrada dele era restrita, né, restringida. Isso mostra bastante, né, algo que os estadunidenses tinham muito forte, que é a xenofobia. O que é xenofobia? A aversão, né, o ódio a estrangeiros. Cheguei a comentar com vocês, né, que os Estados Unidos têm uma organização chamada Ku Klux Klan, que é uma organização que surgiu no século XIX, que é uma organização que prega o quê? É o americano original, que é o WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon Protestant, branco, anglo-saxão e protestante. Se é católico, se é judeu, se é negro, se é estrangeiro, tá fora, tá? Não é um americano original, logo pode ser praticada violência, torturas e assassinatos contra esses que não são os americanos originais, tá? Em janeiro de 1920 também foi criada nos Estados Unidos a Lei Volstead, né, ou a Lei Seca, que proibia, né, a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas, tá? Então, uma das coisas que os americanos, norte-americanos, estadunidenses, melhor dizendo, achavam que era o problema era o quê? O álcool. Então, vamos proibir. Isso aí gerou um problema enorme porque começou a se tornar um produto a ser traficado, o álcool, a ser produzido ilegalmente. E aí começa a surgir aquele negócio dos gangsters, né? Como hoje acontece com o tráfico de drogas, acontecia nos anos 1920 nos Estados Unidos com as bebidas alcoólicas, tráfico de bebidas alcoólicas, tá? Então aquela época do Al Capone, aquela coisa toda de gangsters metralhando uns aos outros, briga pelo controle de pontos de produção de bebida, extremamente violento. Um momento de corrupção de políticos, de juízes, do sistema, assim, um negócio bastante complicado. Gente, tem uma gatinha aqui querendo aparecer aqui, ó. É a Emma. Aqui, ó, dá um oi. Tá me enchendo o saco aqui. Só pra alegrar um pouco o vídeo, mais bonita do que eu, né? Aqui, ó. Bom, essa lei Volstead, ou lei seca, ela vai ser extinta depois de 13 anos, tá? Em 1933. Vai ficar bastante tempo nos Estados Unidos. Tem até alguns filmes que falam um pouquinho sobre isso, tá? Nesse mesmo período também dos anos 20, é um período que as mulheres estão lutando pelo sufrágio, pelo voto, né? Você tem a Associação Nacional de Sufrágio para Mulheres, e que consegue uma emenda constitucional para ter o direito ao voto, tá? Bom, pessoal, esse vídeo então foi para falar um pouquinho da situação dos Estados Unidos num aspecto mais sombrio, mais negativo do que estava acontecendo lá nos anos 20, tá bom? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho da prosperidade, do que estava tendo de bom nos Estados Unidos nessa década, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.